A dor cervical ela é caracterizada por qualquer dor ou desconforto que aconteça numa região entre a base do crânio e as primeiras vértebras torácicas, essa transição entre a coluna cervical e a coluna torácica. Então, qualquer dor nessa região pode ser chamada de dor cervical. A dor cervical é um problema comum em todo mundo e constitui uma causa importante de incapacidade. A cervicalgia afeta entre 30% e 50% da população geral, sendo que 15% apresentam um quadro crônico, com permanência superior a 3 meses em algum momento da vida. Estima-se que entre 11% e 14% da população economicamente ativa vai experimentar limitação devido à dor cervical. Ela é uma condição bastante inespecífica e bastante heterogênea, porque dor nessa região pode ser causada por diversos fatores diferentes, assim como pode ter sintomas variados dentro dessa mesma apresentação. Essa causa só é realmente identificada quando, por exemplo, tem uma fratura, quando tem um comprometimento nervoso muito importante, ou quando tem um tumor, por exemplo. Então, qualquer tipo de dor ou desconforto nessa região a gente chama de dor cervical, e a gente pode também chamar de dor cervical inespecífica, justamente porque a gente não sabe especificar o tecido ou a causa precisa para isso. Então pode ter só dor cervical, pode ter dor cervical com diminuição da mobilidade, pode ter dor cervical com irradiação para o membro superior, sintomas de dor, formigamento, por exemplo, para o membro superior. Pode ter dor cervical com cefaleia, dor de cabeça. Pode ter dor cervical associada à vertigem. Então tem uma série de diferentes possíveis apresentações. O diagnóstico ele é estritamente clínico e ele é feito baseado no histórico do paciente, na história, no exame subjetivo e também no exame objetivo com exames clínicos, testes clínicos. Os episódios de dor cervical podem ser pontuais ou recorrentes e merecem atenção especial para que não virem dores crônicas. Por isso, é importante conversar com o fisioterapeuta para verificar quais as melhores formas de tratamento da dor. Como é uma condição muito heterogênea, muda muito pela apresentação clínica. Então, se é dor cervical com déficit de mobilidade, se é dor cervical com problemas de coordenação ou de movimento, se é dor cervical associada com irradiação para o membro superior, se é dor cervical associada à dor de cabeça. Então vai mudar um pouquinho o recurso a tratamento para cada um desses pacientes. Mas de forma geral, técnicas, o tratamento mais multimodal é interessante, não aquele que faz um tipo de tratamento só, uma intervenção só, que envolva algumas técnicas manuais, como mobilização da coluna cervical, como mobilização e manipulação da coluna torácica, técnicas que envolvam algum tipo de reforço muscular e movimentos para os músculos cervicais e músculos da cintura escapular. Para alguns pacientes pode ser interessante exercícios de reforço de músculos mais profundos, que são estabilizadores, são exercícios específicos para essa musculatura, além de educação e orientações em geral, justamente como essas de evitar posições mantidas, de fazer mais exercícios. Alguns outros recursos que ainda estão ganhando força a partir de que vêm novas evidências é, por exemplo, o agulhamento seco, técnicas de dry needling, chamadas de agulhamento seco. Tem surgido novas evidências de que também pode ser um recurso a mais nesse quadro. O que a gente pode fazer é orientar as pessoas para práticas de saúde em geral, de bons hábitos de saúde em geral, boas horas de sono, atividade física, evitar o sedentarismo, boa alimentação, coisas que previnem uma série de outros problemas. Especificamente para a dor cervical, existe um alarme quanto à postura, então evitar posturas inadequadas ou carregar muito peso, por exemplo, mochilas pesadas ou essa coisa do celular, que tem um alarme um pouco excessivo. Na verdade, a gente não tem estudos de boa qualidade que apontem que isso realmente são causas potenciais para a dor cervical. A gente não tem que buscar uma postura ideal, o importante é orientar as pessoas que se movimentem e que não adotem uma mesma postura o dia inteiro. Então, uma forma de prevenir, por exemplo, para os trabalhadores de escritório que ficam muito tempo numa mesma posição, é fazer pequenas pausas, fazerem alguns movimentos para retirar a cervical de uma postura mantida por muito tempo. Fazer atividade física, fazer exercício que possa reforçar os músculos dessa região também.
Além disso, outros fatores que estão associados com frequência com a dor cervical são os chamados fatores psicossociais. Então a gente também pode identificar numa primeiro atendimento, através de questionários, a presença de potenciais fatores que não são musculoesqueléticos, que são psicossociais, e nesse sentido também prevenir pelo menos a cronificação desses episódios, né?